A gente começa com a notícia a respeito das tropas chinesas no Brasil. Vocês vão ver a matéria do Epoch Times ao meu lado. O que acontece é o seguinte: desde 1988 acontece anualmente a Operação Formosa. Operação Formosa. O nome é curioso, é o nome de uma cidade em Goiânia, onde a coisa acontece, mas é também o nome que os portugueses deram para a ilha de Taiwan em 1544, quando chegaram lá. 1544. Agora, 5 séculos, 6 séculos depois, essa ilha é o cerne, talvez, do confronto entre China e Estados Unidos. Ainda se chama Formosa, alguns taiwaneses ainda dão esse apelido para a ilha, chamando pelo antigo nome português. Agora, ironicamente, o nome da cidade, o nome da operação militar no Brasil, que acontece anualmente desde 88, junta Estados Unidos e China, num contexto que tem um quê de alfinete geopolítico, e a gente vai chegar nisso num instante. A gente tem imagens da operação, se a produção conseguir colocar elas ao meu lado, vocês as verão na sequência. Mas então, o que acontece é que observadores de 10 países vieram. No ano passado, a China era apenas uma observadora da operação. Nesse ano, não, vieram 32 tropas chinesas para participar dos exercícios, há observadores de 10 países e também tropas dos Estados Unidos. São 32 chineses, eu consulto as minhas notas, mas isso mesmo, são 32 chineses e 62 fuzileiros navais americanos. Os observadores são de Argentina, México, África do Sul, França, Itália, Nigéria, Paquistão e República do Congo participando da operação. A gente tem a fala do Marcus Olsen, o oficial militar responsável pela operação. A gente ouve ele e a gente retorna na sequência para continuar a pauta. Vamos ouvir então o general Marcus Olsen. Depois desses observadores, que na Operação Formosa 2024 já conta com 10 países, né, e particularmente os Estados Unidos e a China com participação de fração de tropa. Os Estados Unidos com infantaria e a China com tropa de operações especiais. O importante vai desde a atualização de procedimentos, né, intercâmbio de conhecimentos e interoperabilidade, ou seja, permitir que essas forças, em eventual necessidade, operem de maneira integrada. Ademais, não há como não reconhecer, trata-se de um instrumento de incremento da confiança mútua. The United States Marines, we've had a close partnership with the Brazilian Marine Corps for 200 years, really, from our nation to Brazil. We're celebrating that. We're here to train with Brazilian Marines alongside. We learn from each other. It is a very... Então vocês ouviram no final em inglês, houve uma falha na tradução, mas ele estava dizendo que estão celebrando realmente então os 200 anos dos quais já há cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos. Vocês ouviram então Marcus Olsen, um oficial brasileiro e também um oficial americano comentando a respeito do assunto. Bem-vindos a todos que estão chegando agora. Houve um aumento nas views, então curta, comente, compartilhe e esteja conosco por e-mail e WhatsApp pelos links abaixo. Então, a gente precisa pontuar também como isso se contextualiza no sentido mais amplo do conflito estratégico China e Estados Unidos. Há tempos já que a China vem expandindo a presença no continente sul-americano. Se a gente voltar para o século passado, desde que Mao Tse-tung aumentava as suas ambições globais para cima de Stalin, quando houve a rixa entre os dois líderes, e depois culminou na ruptura sino-soviética entre Nikita Khrushchev, já à frente da União Soviética, da Rússia comunista, ainda com Mao à frente da China, Mao projetava uma tomada, se não do movimento comunista internacional inteiro, então dos países coloniais ou ex-coloniais, dos países que emergiam como nações independentes. E havia um foco em particular que vinha das Forças Armadas da China em África, Ásia e América Latina. Uma coisa bem pontuada na famosa série de artigos Long Live the Victory of the People's War, como se diz em inglês. A tradução disponível em inglês, em português não há, mas em português seria Longa Vida a Vitória da Guerra Popular. Ásia, África e América Latina. E essa obsessão por Ásia, África e América Latina como os mananciais de recursos naturais do globo e como a ferramenta para eventualmente expandir o movimento comunista internacionalmente é um negócio que, apesar de ser sim do século passado, perdura no imaginário do Exército de Libertação Popular, o Exército Chinês, que também tem um adendo importante para pontuar na notícia. O Exército de Libertação Popular, o Exército da China, não é o Exército da China, mas o Exército do Partido Comunista Chinês. Ele não é um exército regular de Estado como seria o exército brasileiro. Ele é, ao contrário, uma força militante que combateu primeiro como um grupo terrorista, depois
como uma força irregular e depois como combatentes numa guerra civil já mais organizados, financiados pela União Soviética, e só continuaram sendo essa ala militante, essa ala militar do partido, depois que foi proclamada em 49 a República Popular da China. Um adendo importante de se fazer quando a gente pensa que eles respondem aos objetivos políticos do partido e não necessariamente aos objetivos de defesa nacional da China, apesar de é óbvio que as duas coisas se entrecruzam. Também é importante pontuar, para que o público se mantenha informado, que a doutrina de guerra do Exército de Libertação Popular difere em muito do que seria a doutrina de guerra de outros exércitos. Explico. Em 1999 é publicado um relatório chamado Guerra Irrestrita. Guerra Sem Fronteiras também é uma tradução possível, onde eles explicam que, ao invés de uma guerra cinética, onde eles perderiam nos Estados Unidos, o relatório foi escrito na esteira da Guerra do Golfo, vendo o poderio tremendo que os Estados Unidos utilizaram naquela guerra, afinal eles tinham um arsenal que sobrou da Guerra Fria e não havia sido empregado da forma como foi na Guerra do Golfo. Com base nessas conclusões, vem então seu relatório de guerra irrestrita de pensar em como se pode instrumentalizar outras coisas, e não as forças convencionais, para um combate. O resultado é aquela que é a doutrina de guerra do exército chinês há 21 anos agora, a doutrina das 3 guerras. Guerra de opinião pública, guerra pelo judiciário, ou lawfare, e guerra psicológica. Muita gente fala que apesar de não estar travando uma guerra cinética, como se chama, ou uma guerra convencional em Taiwan, o Exército de Libertação Popular está já travando uma guerra psicológica através de incursões, uma guerra midiática através da infiltração de veículos de imprensa ou da forma como se, aspas, vaza certas matérias, ou mesmo uma guerra pelo judiciário na forma como se busca manipular o direito internacional em organizações multilaterais, contra Taiwan e a favor dos interesses chineses. É um debate pertinente e as evidências disso são muito mais circunstanciais do que objetivas, mas vale a pena informar o leitor. Agora, quando a gente fala de Operação Formosa, como é no Brasil, e a gente resgatava a herança desse nome, o nome que os portugueses deram para a ilha de Taiwan lá atrás, em 1544, vale a pena a gente também pensar se essa doutrina de guerra pode estar desempenhando um papel aqui. Segundo fontes informaram a alguns veículos de imprensa brasileiros, parece estar sendo o caso de que os Estados Unidos começaram a ver que os chineses iam mandar pela primeira vez tropas, afinal, esse ano pontuou 50 anos das relações bilaterais entre o Brasil e a China comunista, e também aumentaram seu contingente. Um negócio nos bastidores, pontuando pressão. E claro, a pressão é uma coisa que já vem sendo cozinhada pelos Estados Unidos há algum tempo. Em 2021 a gente viu o Craig Fodder falar que o objetivo chinês em suas conquistas econômicas, muitas vezes na indústria de infraestrutura na América do Sul, poderia ser projetar poderio militar em longa distância. Foi o que o almirante Craig Fodder falou no seu depoimento ao Congresso americano em 2021. Ele que comandava o Comando Sul. O Comando Sul é aquele responsável por essa região, Atlântico Sul, América Latina e o Caribe. A sucessora dele, a general Laura Richardson, também ecoou essa mesma retórica. Agora eu quero que vocês acompanhem uma imagem que vem ao meu lado. Essa imagem com um mapa é a imagem da revista Diálogo Américas. É uma revista que é ligada ao Comando Sul dos Estados Unidos e percebam, até pertinente por isso na pauta quando a gente pontua esse diálogo geopolítico. Eu vou colocar meus óculos para acompanhar com vocês, não gosto de usar óculos na transmissão, normalmente eu estou de lente, vou pedir perdão, o pessoal fala que eu pareço aquele cabeça de batata com óculos, mas piadas à parte, vamos lá. Vocês estão vendo um mapa de infraestruturas portuárias divulgada pela Diálogo Américas, revista do Comando Sul dos Estados Unidos, que pontua as infraestruturas militares chinesas ou ligadas à China aqui na América do Sul, incluindo notoriamente, vocês veem o porto de Paranaguá, no Paraná, até perto de onde eu estou, no estúdio do Epoch Times em Curitiba. Vocês veem também o terminal portuário de Iquií, que vai ao Paraíso ali no Chile. Agora tem a construção em Lima de um terminal portuário muito ligado à China, e vocês veem a coisa se estendendo. Notoriamente, entre 2019 e 2020, os chineses tomaram, controle é uma palavra forte, mas passaram a ser muito dominantes ali nas licitações ligadas ao Canal do Panamá. Uma coisa que muito desagradou os Estados Unidos e que, no Congresso, depois de tantos depoimentos, tanto de oficiais quanto de acadêmicos, no Congresso americano a respeito do assunto, agora se começou a esboçar uma reação dos Estados Unidos na região. A Operação Formosa acontece nesse entremeio todo e, por que não dizer, muitas vezes se projeta que o objetivo do Partido Comunista Chinês ter algum tipo de projeção militar na América do Sul seja poder criar um fator dissuasório no caso de uma crise em Taiwan. O que seria um fator dissuasório? A possibilidade de projetar poder na América do Sul, caso uma crise acontecesse em Taiwan, para gerar, se não uma distração de fato que realmente contivesse forças americanas na região, pelo menos algum entremeio, algum impasse que tivesse que ser lidado para retardar uma reação eventual no leste da Ásia.
A gente segue monitorando, os exercícios começaram na quarta-feira passada, a informação que se tem, mas de fato hoje foi que os exercícios de fato, a ação de fato começou, melhor dizendo, ontem. As imagens que a gente tinha aqui na tela, podemos voltar para elas, são de ontem e vale a pena a gente ressaltar sobre as imagens para quem está acompanhando. Essas são imagens de uma parte dos exercícios que foi aberta ao público, mas vocês não estão vendo as tropas nem chinesas nem americanas, tá? As tropas chinesas e americanas fizeram exercícios em separado no dia que foi aberto à imprensa agora, que foi quando essas imagens foram captadas, e eventuais exercícios conjuntos serão feitos posteriormente sem a presença de imprensa. Não houve imprensa filmando a ação de Estados Unidos e China durante os exercícios.